Então vamos lá, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 4. Provérbios 4, de 14 em diante nós vamos ler. A Bíblia diz assim, olha: não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelos caminhos dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quantos podem dizer amém? Amém. Que coisa, né, gente? Eu quero me fixar aqui nesse último versículo. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Quantos aqui são justos? Levantem a mão. Todos nós, amém? Em nome de Jesus, não que nós tenhamos justiça própria, mas nós somos justos pelo sangue de Jesus por nós, amém? É o sangue de Jesus que nos justifica, que nos purifica de todo pecado, que nos torna limpos, íntegros diante de Deus. Então, a Bíblia está falando aqui a respeito dos justos, daqueles que servem a Deus, que um dia entregaram a sua vida para Jesus, que a vereda dessa pessoa, ela é como a luz da aurora. Quem aqui já viu o nascer do sol? Quem já levantou de madrugada para ver o sol nascer? Não é lindo? Ver o sol, o nascer e o pôr também, mas o nascer do sol, você vai lá de noite, está escuro ainda, aí de repente parece, a gente tem a impressão de que começou a dar uma clareada no horizonte, não é? E aquilo vai aumentando, e aquilo vai aumentando, quando de repente o sol desponta, coisa linda, né? E ele vai subindo, subindo, crescendo, e o dia vai clareando, até que quando o sol coloca-se a pino ali, nós temos a luz plena do dia. Não é assim que funciona? A Bíblia está dizendo que o nosso caminho, o caminho do justo, da pessoa que anda com Deus, que serve a Deus, ela é igual, esse caminho é igualzinho da luz da aurora. Ele vai só brilhando, brilhando, brilhando. A pessoa vem para o reino de Deus, aceita Jesus Cristo, recebe a salvação, às vezes vem aqui à frente, fala: eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E parece, aparentemente, nada mudou ali na vida dela. Mas tudo mudou, né? Lá dentro, por quê? Porque Deus entrou na vida daquela pessoa. E aí ela vai embora, e ela começa então a entrar um pouquinho mais, ler a Bíblia, e começa a ouvir o Espírito Santo, e começa a consertar caminhos que estavam fora do eixo, e começa a ver coisas na vida que precisavam mudar, e ela começa a abandonar pecado, e aí as pessoas começam a perceber: olha, parece que essa pessoa está diferente, não é? Da semana passada, que é muito comum isso aqui no revisão de vida, não é? A pessoa vai para o revisão, volta, todo mundo: o que é isso? Parece que a luz de Deus está brilhando, ela vem, né, brilhando a glória de Deus ali, quer mudar de vida, quer consertar, não quer mais brigar, não quer mais encrenca com ninguém, não é? Aí as pessoas começam a observar aquilo. Só que aí o que acontece? A pessoa tem que permanecer na fé, crescendo, e à medida que ela anda, que ela vai conhecendo mais de Deus, conhecendo mais da palavra, a vida vai mudando. É assim ou não é, gente? A vida vai mudando, a pessoa vai abandonando hábitos errados, antigos, ela vai criando novos hábitos, ela começa a servir a Deus, ela começa a amar. Olha, o brilho de Deus resplandece no rosto, né? A pessoa, quando ela está cheia do Espírito Santo, ela a presença de Deus a gente percebe, né? Uma pessoa ungida, cheia de graça, graça no falar, graça no relacionar-se, né? E aí então a vereda do justo, ela é assim, cada dia a pessoa vai brilhando mais, amém, gente? Em nome de Jesus, a sua vida vai ser assim, como a luz da aurora. E o que significa, quando que vai ser o ápice disso? O ápice disso vai ser na eternidade, quando nós formos para a glória. Porque a Bíblia diz que quando nós estivermos na eternidade, virmos Jesus, nós seremos semelhantes a Ele. Amém?
nós seremos perfeitos como Ele é perfeito. Então, lá é o ápice, mas aqui na terra é um processo, é uma caminhada, dia após dia. Eu estava falando hoje cedo, o Bispo Erasmo tem uma pregação dele, que ele tem uma frase que é célebre, assim, ó, cada dia um novo passo na mesma direção. Amém? A cada dia um novo passo na mesma direção. Isso aqui é o reino de Deus. Pôs o pé aqui, olha, quem pôs o pé aqui não vai voltar nunca mais, em nome de Jesus. Nem desviar para a direita nem para a esquerda, nem parar. É a cada dia um novo passo. Amém? Sempre adiante, sempre em frente, sempre rumo ao alvo que é Jesus. Né? A cada dia, caminhando. E a cada dia a sua vida vai resplandecer. Em todas as áreas, viu, queridos? Porque isso acontece em todas as áreas das nossas vidas. É na vida pessoal. A pessoa estava deprimida, angustiada, infeliz, amargurada, né, carregada. Você olhava a pessoa, aquela pessoa pesada. Quando Jesus entra ali, fica leve. A pessoa fica leve, ela é feliz, alma, paz no coração. Então ela começa a ficar uma pessoa resolvida, começa a se entender o propósito da existência, começa a descobrir quem ela realmente é. Ela vai sendo sarada, né, pela presença de Deus. E em todas as outras áreas, na vida conjugal, a pessoa vem para o reino, casamento destruído. Né? Muitas pessoas, nós temos tido aqui a campanha da terça-feira, a campanha da família, com o pastor Hélio e pastora Fabiane. Quantos conhecem o testemunho deles? Você tem que vir, vem para esse culto de terça. Testemunho maravilhoso. Eles foram casados, já se casaram 2 vezes, mesmo casal. E é lindo o testemunho, porque eles se casaram quando eram, há muito tempo atrás, sei lá, 20, 30 anos atrás, eram jovens, ficaram 4 anos casados, e depois separaram. Ele falou que do nada, ele gostava dela, tal, mas ele falou assim, era questão emocional, preso ali em família, separou, largou. E ele foi embora, foi para a vida, né, louca, viveu uma vida doida. E não queria saber mais dela. E ela ali de joelho, a vida inteira orando, eu quero voltar com o Hélio. Eu falei, essa amava mesmo. Ficou 12 anos orando por ele. Não, quero voltar, vou buscar, eu quero meu marido de volta. Deus prometeu resgatar minha família e tal. Ele se converteu, foi parar na nossa terra da Augusta. Do nada, gente, começou a orar, a buscar de Deus, se apaixonou pela mulher de novo. Foi atrás dela, depois de 12 anos, já eram separados, divorciados, casaram-se de novo. E são pastores, ele é psicólogo, tem um testemunho abençoado, maravilhoso, uma família linda, né? Já está em 12, 16 anos que eles estão casados. Então, ele está dando esse testemunho, ele é psicólogo, ele tem feito uma campanha maravilhosa, às terças-feiras, campanha da família. Mas olha para você ver o que o Evangelho faz na vida de uma pessoa. Restaura, transforma o casamento, transforma a vida familiar, a vida profissional. As pessoas, né, muitas pessoas vêm quebradas, nunca tiveram intenção de, né, não acreditavam em si, nem nada. Aí ali Deus dá um sonho, como foi falado aqui agora há pouco, Deus dá um projeto, a pessoa se torna empreendedora, né, cria uma empresa, Deus traz luz, Deus leva, né, coloca em lugares altos, Deus faz isso. E aí a pessoa vai crescendo profissionalmente, vai sendo respeitada. Gente, é assim a vida do justo. Essas são as promessas de Deus para nós, amém? Aqui nesse texto que nós lemos ele mais para frente, mas antes, no verso 4 em diante, olha só, as bênçãos que a Bíblia fala decorrentes de você permanecer no caminho do Senhor, de você buscar o caminho da sabedoria, que é o que diz em Provérbios. Aqui no capítulo 4, verso 4, diz assim, olha, lembre das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Procure conseguir sabedoria e compreensão, não esqueça nem se afaste do que eu digo. Não abandone a sabedoria e ela protegerá você. Quem aqui quer proteção de Deus? É no caminho de Deus, você tem proteção espiritual, o diabo não pode tocar, amém? Você está blindado pelo sangue de Jesus. Amém? Por mais que o diabo queira destruir, que a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, é isso que ele quer fazer. Né? A vida do cristão, mais ainda. Satanás quer destruir, mas ele não tem autoridade, não tem poder quando você está ali debaixo do sangue de Jesus, no caminho de Deus. Então, olha o que ele fala, né? Que nós vamos ter proteção. Ame-a e ela lhe dará segurança.
Presença de Deus, caminho de Deus traz paz, segurança. Eu sei que o mal não vai alcançar a minha vida, minha casa, amém? Aí ele continua assim, para ter sabedoria é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo que você tem para conseguir a compreensão. A compreensão aqui é a presença de Deus, o Espírito Santo. Ame, né, a sabedoria e ela o tornará importante. E ela abrace-a e você será respeitado. Olha que bênção. A bênção de Deus, a presença de Deus te enobrece, traz respeito para uma pessoa. Pessoa que anda seriamente com Deus, ela é respeitada, né? E aí a sabedoria será para você um enfeite, como se fosse uma linda coroa. Escute, meu filho, aceite o que eu estou dizendo e você terá uma vida longa. Gente, olha que coisa linda. A Bíblia está dizendo aqui que o alongar da vida está nos caminhos do Senhor, na presença de Deus. Existe um versículo que fala, honra teu pai e tua mãe. Tua mão, né? Não, tua mãe. Honra teu pai e tua mãe, para que você vá bem e para que você tenha vida longa sobre a terra. Olha que promessa. Olha que promessa. A Bíblia está nos ensinando isso aqui, né? Que então, onde você aprende isso? No caminho do reino, na presença de Deus. Amém? No caminho da justiça. E ele continua aqui, olha, escute meu filho, aceite o que eu estou dizendo e você terá uma vida longa. Eu lhe tenho ensinado o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. Se você andar sabiamente, nada atrapalhará o seu caminho. E você não tropeçará quando correr. Amém? Olha quantas bênçãos aqui decorrentes desse caminho. Vida, saúde, proteção, prosperidade, segurança, respeito, honra, vida longa. Meu Deus, é maravilhoso ou não é? Promessa de Deus para quem está nesse caminho, amém? Aleluia mesmo, é muito grande, que promessas maravilhosas. Agora, o que pode nos impedir e por que muitas pessoas não alcançam isso? Por que muitas pessoas não vivem isso aqui? O que pode nos impedir? Está aqui no versículo 27. Diz assim, olha, não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Não inclina para lado nenhum. Gente, olha, se nós estamos caminhando em linha reta, sentido Jesus Cristo, meu alvo é Cristo. Aí você fala assim, não, mas olha, uma coisinha dessa maninha erradinha, assim, um caminhozinho assim, olha, são pouquinhos graus, assim, você dá uma entortadinha, parece que agora não vai mudar nada, não é? Não faz tanta diferença, é pouca coisa. Ao longo do caminho, do percurso, isso vai se distanciando lá na frente, querido, você está longe do reino de Deus. A Bíblia está falando assim, não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, caminha para frente, amém? Para frente, sempre para frente, nunca retroceder e nunca desviar, né? Mas muitas pessoas se desviam e por isso não tem essas bênçãos, por isso não alcançam tudo isso aqui. Queridos, às vezes as pessoas, elas desanimam, né? Deus não está fazendo a minha vida, está demorando muito. Quero te ensinar uma coisa, Deus não tem pressa não, viu? Deus tem calma, Deus tem paciência, o que Ele quer é trabalhar em você. Que Ele quer fazer você cada dia mais parecido com Cristo. É isso que Deus quer. Deus chamou Moisés, sabe quando, olha, Deus tinha um plano para Moisés, que está escrito desde antes da fundação do mundo. Né? Deus tinha um plano de levantar aquele homem, fez Moisés nascer lá numa época em que as crianças estavam sendo mortas por Faraó. Tá? E ele é preservado. A mãe dele cria lá, faz um cestinho, esconde lá lá no rio Nilo. A princesa, filha de Faraó, encontra aquele cestinho e protege, guarda a única criança. Porque todas as demais crianças são mortas. Deus preserva Moisés. Moisés cresce no palácio, cresce com a vida real, no lugar mais nobre daquela época. Um judeu crescendo como egípcio. Aprendeu a língua egípcia, sabe? Toda a cultura, a sabedoria. Ele era um homem, né? Inteligentíssimo, muito bem informado. Só que, numa época na vida dele, ele tinha muita crise. Não sabia se ele era judeu, se ele era egípcio.
né, uma crise de identidade muito grande, e determinada vez ele vê um soldado egípcio batendo num escravo judeu, e ele se revolta, ele vai lá e ataca o soldado e mata. E a partir dali, ele é perseguido, então ele tem que fugir, ele vai para o deserto. Ele tentou fazer justiça, restaurar, ser libertador do povo com as próprias mãos, na força do braço. E não deu certo. Aí ele tem que fugir. Ele vive como fugitivo. Sabe por quanto tempo? 40 anos. 40 anos no deserto. Olha só. E Deus desistiu dele? Não. Deus tinha um plano para a vida dele. Deus queria o quê? Fazer a vida dele crescer em todas as áreas. Deus queria que ele fosse um libertador. Deus tinha um ministério muito grande para ele. E aí, então, Deus aparece para ele depois de 40 anos. Numa sarça, né, através de uma sarça, é uma árvore lá no deserto, que ela pega fogo, mas não se consome. Fica pegando fogo o tempo todo e não queima a árvore. E Moisés falou, que maravilha é essa? O que é isso? E aí ele chega ali, né, Deus fala com ele, tira a sandália dos seus pés. Então ele fala, Deus fala, eu tenho uma obra para a sua vida, você vai libertar. E aí depois você lê a história, que ela é maravilhosa, né, se você ainda não conhece. Mas Deus foi chamar Moisés depois de 40 anos, querido. E tem gente que aqui, eu já estou aqui faz um ano, aqui nada muda na minha vida. Né? Estou aqui faz um ano, minha vida não rompe nessa área, não arrumei do marido que eu queria, não arrumei, né, a minha empresa não vira, e mais não sei o quê. Calma, queridos, deixa Deus fazer, amém? Meu marido fala assim, olha, Cláudia, se a pessoa permanecer firme, cada dia um novo passo na mesma direção, se ela ficar ali, sabe, não sabe, só não desviar, as coisas vão acontecer na vida dela, é só uma questão de tempo, amém? É só uma questão de tempo. Mas não podemos o quê? Sair do caminho. Saiu do caminho, você perde a proteção, perde a bênção, perde tudo. Viu? Então você tem que estar firme ali no caminho. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Então, olha só, agora o verso 20. O verso 20 diz assim, não, eu já li o 20, espera lá para baixo. Aqui, olha. Não é 20 mesmo. Verso 20. Fala assim, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Não deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha, saúde para o seu corpo. Olha o que a palavra de Deus está prometendo. Que essa palavra aqui, as promessas de Deus, elas são vida, elas são saúde para o nosso corpo. Saúde, gente. Você sabia que tem muita gente que adoece porque não conhece a palavra de Deus? Quem sabia disso? A pessoa adoece porque não perdoa. Não perdoou, teve uma doença grave, um câncer, muitas pessoas. Porque não perdoa. A falta de perdão, ela traz doença, enfermidade. E a Bíblia ensina sobre o quê? Perdoar, não é assim? É isso, é o caminho da vida, o caminho da bênção. Existem pessoas que estão aí com muitas enfermidades, porque não seguem o que a palavra diz. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita aqui. Como templo do Espírito Santo, eu não posso fazer qualquer coisa com o meu corpo. Eu não vou tratar o meu corpo de qualquer jeito. Sabe, não dorme direito, não come direito, não faz nada direito, adoece mesmo. Mas se você obedecer os princípios da palavra, você vai ter saúde. Quantos podem dizer amém? Amém. É isso aí, a Bíblia tem resposta para tudo. Então ela fala aqui, olha, são vida para quem os acha, e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Esse texto aqui, ele está nos ensinando que o nosso coração é a parte mais importante da nossa vida. Nosso coração. Ele fala aqui, olha, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque o coração é o centro da nossa vida.
É o coração que determina para que lado nós vamos. Ele é o centro de tudo aqui, amém? É aqui no nosso coração que se travam as grandes batalhas entre o bem e o mal. É dentro de nós. Batalha espiritual não é alguma coisa externa, é aqui dentro, gente. Sabe, a batalha espiritual não é o diabo aparecer com chifres, não é isso aqui não. Essa batalha espiritual são batalhas que acontecem aqui dentro do seu coração. O diabo tentando te roubar, tentando te seduzir, entendeu? Apresentando o pecado, né? Ele aparece em forma de anjo de luz, não, isso aqui é bom, né? Vem para cá, tentando te desviar da rota, te desviar do caminho. E você está ali lutando, guerreando. Não, eu vou permanecer, Deus, vou buscar Deus, quero servir, eu quero, né? Vou resistir ao pecado, vou resistir à carne, vou resistir ao mal. Então, aqui o coração que tem que ser guardado. Nosso coração é o centro da nossa vida, é ele que determina, por isso você tem que guardar o coração. Só que, segundo esse texto aqui, existem algumas janelas que dão acesso ao nosso coração. A primeira delas são os nossos olhos. Os nossos olhos. Aquilo que nós olhamos, né? A Bíblia diz que cada um é tentado pelo aquilo que olha, que cobiça. Então tem muitas pessoas, Satanás, ele faz isso, ele quer desviar o teu olhar daquilo que Deus te deu e quer fazer você olhar para o que está aí fora. Tem um dito popular que fala assim, olha, a grama do vizinho é mais verde. O que significa isso? O cônjuge do outro lá é muito melhor que o meu. A casa do outro é muito mais bonita que a minha. Nossa, olha o carro do outro, a vida do outro. Né? Tudo que é do outro, a grama do vizinho, parece que eu estou aqui, né? A casa de lá, que a dele é melhor. A grama dele está melhor que a minha. Tudo que ele faz é melhor, tudo que ele, né? E aí você fica com aquele olhar sempre no que é do outro, que é externo. E os nossos olhos, você olha e começa a cobiçar. Através do olhar você começa a querer, eu quero o outro, começa a dar ouvidos para Satanás. E depois começa a desprezar aquilo que Deus te deu. Né? O do outro é melhor, o meu não presta. Aí começa a ver defeito, olha como é que me trata. Ou então, nossa, olha aqui, bom é a casa do outro, bom é a vida que o outro leva, olha aqui a minha, olha a minha vida. Deus te deu uma vida maravilhosa. Deus te deu a vida que você merece. Quantos podem dizer amém? Amém? É verdade, nós temos que fazer a nossa vida ser boa. Como que eu vou ter um casamento maravilhoso? Eu vou investir no meu casamento para ele ser maravilhoso. Eu vou tratar o meu marido como um príncipe, que ele vai me tratar como uma princesa, como uma rainha. Mas a pessoa que acha, né, o outro lá trata igual, mas olha como que ela responde. Então, nós temos que olhar, e a gente começa então a desprezar, desvalorizar o que Deus deu. Deus te deu uma família abençoada, Deus te deu, estava falando hoje de manhã, a gente vê hoje em dia, não tem nada mais ilusório e mais ilusório do que a internet, né? Eles vendem ali na internet uma vida que não existe. É uma falsidade, é uma ilusão, uma mentira. As pessoas, a gente pega a coisa, olha ali, as pessoas vivem como, é outro universo, outro mundo. Né? É um casamento perfeito, você vai ver dentro de casa mesmo, e só briga, jogando panela para as paredes, não é? Mas na internet, é uma coisa linda, declaração de amor. Eu estava vendo uma vez, e na verdade isso é real mesmo, viu? A pessoa começa a elogiar muito a internet, vai saber que está ruim. Porque quando a coisa está boa, já não tem tempo para elogiar. Eu acho impressionante, não é? Às vezes você está numa reunião, numa festa, assim, termina a coisa, caramba, não tirei uma foto, né, para postar. Por quê? Porque estava tão bom o negócio, a coisa era tão linda, tão genuína, verdadeira, você não tem nem tempo de mostrar para o mundo. Agora tem aquela coisa, tudo tem que ir lá para a internet, tudo tem que ir. Eu falo, claro, gente, não tem problema, né, de desnamorar, de eu postar, mas é uma coisa falsa, a gente vê aqui muita mentira. Então as pessoas vivem uma ilusão, uma vida que não é real. E a gente fica olhando do outro lado aqui da tela, acreditando, as pessoas ficam caindo igual, meu Deus, queria uma vida igual daquele, queria uma vida igual daquela pessoa. Olha aquela igreja, que coisa linda, a igreja que eles postam na internet, não é bonita que a minha. Louvor muito melhor que o do Robson. O que é isso? Pregação muito melhor que a do Bispo Erasmo. É assim, não é? Começa a olhar aqui, não, o povo muito melhor. Não existe, né, Lana? Eu também acho. Mas é isso aqui, a pessoa começa a olhar o de fora.
o de lá é melhor. E o coração começa a se contaminar. O coração começa a se inclinar para aquilo. Ah, não está bom aqui mesmo. Começa a desprezar aquilo que Deus te deu. Então, essa é existe um ditado, não é ditado, né? Mas eles falam, e tem uma frase, eles falam que os olhos são a janela da alma, não é? Então, essa é uma forma de você, é a maneira como você vê o mundo, né? Então, através dos olhos, muitas vezes, nosso coração é corrompido. Fala para a pessoa do seu lado, guarda os seus olhos, em nome de Jesus. Guarda os seus olhos. Guarda os seus olhos, querido. Sabe? Tem gente que é sério, isso é sério. Pessoa que fica buscando, vai buscar olhar aquilo que não convém, aquilo que vai te levar para o pecado. Não é? Quantas pessoas ali viciadas em pornografia não conseguem abrir mão daquilo. E o coração está cheio do quê? De pornografia. Não é? Outros não é pornografia, mas está vendo, só quer ver esse tipo de coisa. Mulher dançando, mulher se expondo. E é isso que vai encher o seu coração, isso que vai desviando você da rota. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Outra janela, né, vamos dizer assim, outra forma do mal entrar e nos fazer desviar, são os ouvidos. Salmo 1, abra comigo, por favor. Salmo 1. O que a Bíblia fala? Ela diz assim, olha, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa pessoa é bem-aventurada. Olha que coisa, a gente está falando aqui que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai só brilhando, 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 até o dia que você for para a glória, que você vai lá, aí vai ser perfeito. Esse salmo aqui, ele tá mostrando para a gente o caminho contrário, o caminho que faz a pessoa desviar do caminho de Deus. Então ele fala assim, olha, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. E eu estava comentando hoje de manhã que existe uma progressão aqui também. Porque primeiro, qual que é o primeiro verbo aqui? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Qual que é o segundo verbo? Ele não se detém, ou ele não para. Então, primeiro ele está andando. Depois ele para. E depois, o que ele faz? Se assenta. Você percebe? Ele começa a ouvir conselho de ímpio. Olha, querido, lá fora a pessoa falando, o que é isso? Igreja? Todo domingo? Para quê? Você tem família também, vamos jogar uma bolinha, vamos não sei o quê. Para que isso? Parece uma coisa, né? É uma coisa até interessante, é verdade. Parece um conselho sábio. Mas é um conselho que está te desviando do caminho, fazendo você sair da rota. Querido, do jeito que você come todo dia, você precisa da palavra todo dia, você precisa de alimento espiritual todo dia. Amém? Você precisa de vida espiritual, se alimentar a sua vida espiritual. Mas a Bíblia então está dizendo aqui, olha, feliz, bem-aventurado é feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. Conselho, como eu falei, a internet hoje ela é maravilhosa para dar conselhos. Maravilhosa. A internet é cheia de desigrejados. São pessoas que foram feridas na igreja, de alguma forma. Quem aqui sabia que na igreja você é ferido? Quem sabia disso? Não, bispo, aqui não. Aqui sim. Olha, queridos, eu vou falar uma coisa que eu aprendi com meu marido. A igreja, apesar dela ela é 100% espiritual. Por quê? Porque Jesus pagou um preço para dar à luz à igreja. Jesus morreu na cruz pela igreja. A igreja nasceu a partir do sacrifício de Jesus na cruz. A igreja, ela é eterna, a igreja não passa. Você pode sair da igreja, geração passa, muda. A igreja ela não acaba. A igreja não acaba.
Nada vai parar a igreja, igual a gente cantou aqui agora, não para, porque a igreja é 100% espiritual. A igreja é algo assim, não tem nada que se assemelhe, é o bem mais precioso na terra de Deus, é a igreja. Ela é 100% espiritual. Agora, paradoxalmente, ela é 100% natural, porque a igreja é feita de quem? Pessoas defeituosas, cheias de limites, cheias de dificuldades. É ou não é? Isso aqui é igual, é uma grande família, gente, é igual a família. Já viu irmãos, né? Se brigando ali com o outro, se ajeitando, é assim, igreja é isso, mas por isso que nós temos ceia todo mês, que é para você pedir perdão, desculpa querido, vamos continuar aqui, eu errei, falhei, né? Não, eu quero acertar, eu estou no caminho da bênção, eu vou chegar lá em nome de Jesus, amém? Cada dia eu estou melhor, cada dia eu estou melhorando, tem paciência comigo, é assim, mas a igreja é isso, a igreja é feita de pessoas, então é lógico que vai ter, né, umas batidas de vez em quando, vai ter umas rusgas, existe, né? Ah, fulano falou, não sei o que comigo, calma, a gente fica o tempo todo aqui administrando. Vem cá, filho, vamos sentar aqui, vamos conversar. Estava falando hoje, igual aquelas brincadeiras que a gente vê, põe a camisa da amizade, põe uma camiseta assim nos dois, uma camiseta nos dois e fica abraçado, igual aqueles irmãos que brigam, a mãe, vem cá, enquanto não pedir perdão, fica os dois aqui agarradinhos no outro. É isso, igualzinho. E a gente está ali, né, o tempo todo, ensinando a pessoa a pedir perdão, ensinando a pessoa a caminhar, né? Mas é isso, a gente fica vendo, você vai ver o ímpio, o tempo todo está ali, a pessoa muitas vezes saiu da igreja ferida, porque alguma coisa aconteceu, não foi consertada, aí ela sai com o coração amargurado, ferido, e começa a metralhar, não basta ela sair, não, agora eu quero destruir. Deixa eu destruir esse negócio aqui, porque isso aqui me feriu. E quer falar mal da igreja, quer falar que a igreja não presta, que a igreja é interesseira, que a igreja é falsa, que isso aqui é só instituição humana, que Deus não está aqui. Como Deus não está aqui? Deus está aqui. Deus está aqui. Deus morreu por nós, foi Deus que deu à luz isso aqui, Deus que criou isso aqui. Isso aqui é vida de Deus, onde nós nos reunimos no nome de Jesus, ali Ele está. A igreja é santa, o povo, a congregação, né, o povo santo, amém, queridos? Então, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós ouvimos. Cuidado com aquilo que você ouve. Espera aí, não é bem assim não. Sabe? Presta atenção de onde vem. Deixa eu ver sua vida. Deixa eu ver, por que você está falando isso? O que está por trás disso aqui? Amém, queridos? Em nome de Jesus. E aí, então, ele fala assim, ó, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Olha, não anda, nem se detém. Porque muitas vezes você só ouve um conselhozinho, né? Você está andando nos conselhos, está andando ali sempre ouvindo, o outro fala, aham. Aí de repente você começa a parar ali, no caminho dos pecadores. Você para. Você estava caminhando, cada dia um novo passo na mesma direção, de repente você para. Ixi, já deu ruim. Porque a pessoa parou, a tendência é o quê? Voltar, retroceder, sair fora. Nós não podemos parar. A Bíblia diz, nós não somos os que retrocedem. Não podemos parar. É andando, é caminhando o tempo todo, vencendo, em nome de Jesus, amém? E aí, finalmente, ela fala, não anda, não se detém, né, ou não para, e nem se assenta. E ele fala, na roda dos escarnecedores. Olha, gente, é interessante demais isso aqui. Porque são 3 evoluções. Primeiro, anda, para, assenta. Anda no quê? No caminho, anda no quê? No conselho, para no caminho, assenta na roda. Então, olha, era um conselho, depois já mudou para aquele caminho, depois assentou na rodinha. E aí, o primeiro é o quê? Do ímpio. O segundo é o quê? Pecador. É um pouquinho pior que ímpio. Pecador é a pessoa que quer pecar mesmo assim, deliberadamente. Ímpio é a pessoa que não conhece Deus. Mas o pecador, ele é assumido. Sou pecador mesmo. Vou para Gandai, mas ninguém tem nada com isso. Parece que quer agredir. E pior ainda do que isso é o escarnecedor. Que não basta pecar, não, e nem avisar que ele é pecador. Ele quer zombar de tudo que é do evangelho. Ele quer ir contra, ele quer desprezar. Vocês estão vendo? Olha que coisa. Isso aqui faz a pessoa perder a bênção. Faz a pessoa perder
Naquele texto lá de trás que nós olhamos, sobre as portas, né, que se acessam o nosso coração, tem os olhos, tem os ouvidos e a boca também, porque a pessoa começa a ouvir coisas erradas, começa a desejar coisas erradas, daqui a pouco ela está falando igual o pecador, não é? Já começa, ela assumiu a outra linguagem, assumiu outra fala, ela está com outro discurso ali. Antes era Jesus, eu amo Jesus, quero servir, agora já começou com outro discurso. Ah, não, repetindo, né, igual um papagaio que ela ouve lá, isso aqui não é assim não, não tem nada disso aqui não. E finalmente ela desvia os pés, né? Desvia os pés saem da rota, saiu do caminho e perdeu a bênção. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós fomos chamados, gente, para ir até o fim. A Bíblia diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Firmemente. Não pode desviar, não. É olhando firmemente, autor e consumador da minha fé, Jesus. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Amém? Não fazendo caso da ignomínia. Então, queridos, Deus nos chama para permanecer. Cada dia mais fundo, cada dia mais, sabe, eu quero continuar, eu quero fazer a obra de Deus. Eu não vou parar. Quantos podem dizer amém? Eu não vou parar, eu vou sempre continuar. Eu estava comentando hoje de manhã, as pessoas não têm muito essa visão, mas a gente que é líder antigo, muitos anos, a gente tem um olhar diferente assim, sobre as pessoas. Pessoa que estava no ritmo, né? Ela está acostumada a sentar na primeira fileira aqui da igreja. Aí você começa a ver ela sentando depois ali atrás. Aí daqui a pouco você começa a ver ela sentar lá naquela fileira, lá na saída. Vai ver que tem alguma seta aí que está entrando no coração. De verdade. Porque a pessoa está tirando o pé do acelerador. Ela tá retrocedendo, alguma coisa está atingindo. Ou foi ferido, ou não gostei disso. Senta, você que é líder, procura o seu discípulo, querido, o que está acontecendo? Vem cá. Né? É verdade, é assim que funciona. A pessoa, nem ela tem noção disso. Nem ela sabe, não é uma coisa nem assim, é uma coisa que nem ela sabe, mas não sabe por quê, fica lá não. Vai perdendo a motivação. Não, reino de Deus, você tem que estar com o coração, sabe, ali o tempo todo, fervoroso, amando, apaixonado, amém, gente? Apaixonado, né? Participava ali da célula frequentemente, agora começou a faltar, não quero não. Para de ir na célula. Por quê? Alguma coisa está acontecendo. Vão lá, querido, o que está acontecendo? Por que você está se distanciando? Nós não podemos nos distanciar. Amém? A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para os nossos caminhos. Por isso nós precisamos da palavra. Por isso que você está aqui toda semana, várias vezes na semana, alguns, outros todos os dias. Vai intensificando à medida que vai crescendo aí. Porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos, né? Mas a palavra é luz para nós. Ela que ilumina o nosso caminho. Ela que não deixa a gente errar. Não é? De repente, se você olha para a sua vida, puxa vida, por que a minha vida nessa área aqui não está indo para frente? Alguma coisa errada. Né? Meu casamento não é possível, não rompe. Vai ler na palavra. Aqui tem solução para o seu casamento. Ah, mas é a minha vida profissional. Né? Minha vida não é possível. Não vai, não rompe. Pode buscar. A palavra tem solução para o seu casamento. Ela tem diretriz, ela tem luz para o seu casamento, para a sua empresa, para a sua vida pessoal, para a sua saúde. Gente, qualquer coisa na sua vida que você quiser saber, você vai encontrar aqui, ó, na Bíblia. Mergulha profundamente. Começa a ler naquela direção. Eu vou buscar, sabe? Eu vou buscar, igual o tesouro oculto lá, como é que é a mulher que perdeu a dracma? Eu vou buscar, onde que está? Enquanto eu não achar, eu não sossego. É isso, eu quero descobrir. Porque tem segredo de Deus para a minha vida para romper. Se tem alguma coisa que está obscura ali, eu não estou sabendo, estou fazendo a coisa errada, por que a coisa não rompe na minha vida? Tá? Então, amém.